Você sabia que a maioria das pessoas, talvez seja o seu caso, tem um conceito errado do que seja humildade, do que seja ser humilde? Pois é. Porque geralmente as pessoas acham que humilde é aquele que senta na última cadeira, na sala de aula, aquela pessoa que sempre, se ela faz alguma coisa muito bem e alguém diz para ela, fulano, você faz bem, tal coisa, e ele diz, não faço não. Isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Aí me lembrei aqui agora de uma ocasião, que eu ainda fazia o curso de teologia, e eu estava lá na biblioteca para pegar um livro, e chegou um rapaz, eu não o conhecia, ele olhou para mim e disse, ei, você estava ontem no culto, era você, não era? Eu digo, não, amigo, eu não estava nesse local que você está falando. Estava em casa na ocasião. E ele disse, insistiu. E aí ele olhou para mim e disse assim, você não toca guitarra? Eu arranho, mas eu arranho de verdade. Eu disse para ele, fui inventar de dizer para ele, sim, eu arranho. Aí ele disse, então era você mesmo. Rapaz, você estraçalha na guitarra, você toca muito. Eu disse, não, meu amigo, não era eu. Essa pessoa que você está falando não sou eu, não. Eu toco pouco, eu toco bem pouquinho. Eu faço um negócio de umas musiquinhas e tal, então é só para o gasto, eu não toco assim. Só para eu mesmo cantar e tal, mas para acompanhar ninguém não dá. Meu irmão, foi uma luta, sabe por quê? Para eu convencê-lo de que não era eu, porque ele estava acostumado, assim como você, e a maioria das pessoas, está acostumado com falsa modéstia. Como eu falei a verdade, ele não acreditou. Ele achou que era falsa modéstia. Eu estava falando a verdade. Para eu não esquecer, eu até anotei aqui o conceito de humildade, né, na sua etimologia e tudo mais. Tá? O texto lá do Salmo 138 diz, o Senhor é excelso, Ele é superior, Ele está acima de tudo, contudo Ele atenta para os humildes. A palavra humildade, lá no grego, ela é a mesma palavra que vem o vocábulo terra. Que a ideia aí é, quem é humilde tem os pés no chão. Humilde não é quem anda de cabeça baixa, quem senta na última cadeira lá da fila, na última cadeira, não. Humilde é quem tem os pés no chão. Ele sabe quem ele é, ele se conhece. Se ele toca bem guitarra, ele vai dizer, eu toco bem guitarra. Se ele fala bem, ele vai dizer, não, eu falo bem. Foi você que estava lá? E fala, sim. Se não é, também vai dizer, ele tem os pés no chão. Essa é a ideia da humildade. Naquele momento ali, eu usei de pés no chão. Né? Estava com os pés no chão, e eu disse para ele, não, não sou eu. E ele insistiu, eu tive que dizer para ele, não, eu não toco, de verdade eu não toco. Eu toco muito pouco. Mas essa palavra humildade no hebraico, ela vem de um vocábulo que daí deriva a palavra ser grato e também a palavra muito obrigado. Ou seja, a pessoa humilde é a pessoa que tem os pés no chão, que se reconhece e que é alguém que ele é feliz assim, sem ostentação. Tá? Na nossa língua, a nossa deriva do latim, nós temos a palavra humilitas, pouco elevado. Pouco elevado significa parente da modéstia. De novo, a ideia sempre é da pessoa que ela se enxerga. Não é a modéstia, de novo, aquela condição de eu andar para baixo, não. É apenas eu ter autoconhecimento. Eu saber, de fato, quem eu sou. Então, a questão da humildade, sobretudo no sentido bíblico, é a pessoa que se vê, é a pessoa que se reconhece. Então, a pessoa que se vê e a pessoa que se reconhece, ela nunca vai pensar de si além daquilo que ela é e também não pensará menos. E não passará isso adiante. É sempre ela sabe, eu posso fazer isso aqui, posso. Tenho talento para fazer isso aqui, tenho. Mas
eu tenho também minhas limitações, as quais eu vou procurar vencer. Vencer as minhas limitações. É importante que nós possamos entender isso. É tanto que em Provérbios, então o texto diz assim, Provérbios 18, 12, antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Veja o que ele diz, antes da ruína gaba-se o coração do homem. A pessoa se acha sem ter a devida capacidade para vencer uma situação. Ela não dá conta daquilo. Por isso que ela se arruína. É igual aquela história que o rapaz nunca tinha pregado para aquela congregação e recebeu um convite. E ele achava que ele era o máximo. Só que aquela congregação era muito exigente, era constituída de um público exigente, de um público que conhecia da palavra, que é muito raro hoje, desconhecia da palavra. E aí ele sobe no púlpito se achando, como diz aqui, Provérbio 18, 12, antes da ruína gaba-se o coração do homem, diante da honra vai a humildade. E aí ele começou a pregar, começou a falar, e foi uma plateia fria, uma audiência fria, que nem atenção lhe dava. Ele desceu da plataforma ali arrasado, triste, porque sentiu claramente que a sua homilia, que a sua pregação, que o seu sermão não tinha acontecido nada, não tinha tocado em ninguém. E chegou alguém e fez um comentário. Se ele tivesse subido no púlpito, como ele desceu, ele teria descido como subiu. Então é importante, por isso que o texto diz aqui, 18, 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Eu estou indo pregar para uma plateia que eu não conheço, eu vou procurar saber dessa plateia, eu não vou confiar em mim mesmo, eu vou ter os pés no chão, ou seja, serei humilde, para que eu possa então conhecer a plateia, pesquisar sobre a plateia, essa igreja que eu vou pregar, para poder trazer uma mensagem que eu sei que vai tocar no coração dessa igreja. Não achar, não estou nem aí, eu vou pregar e eles vão receber porque eu sou bom, porque eu sou o cara, e aí ele se quebrou. Então a questão toda aí não é de forma de se vestir ou de andar, mas é de como eu penso a respeito de mim mesmo. Como eu me olho, como eu penso a respeito de mim mesmo. Humildade é isso. Provérbios 15, 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Ser humilde vem antes de eu ser honrado, como o rapaz da pregação. Se tivesse sido humilde, se tivesse enxergado a si próprio e procurado fazer o seu melhor, olhando não para ele, mas para a igreja que ele ia pregar, ele teria descido, como alguém disse, de uma maneira diferente, descido do púlpito alegre, contente e dando glória a Deus, e a igreja teria sido tocada por sua palavra, como o pessoal diz, edificada, e a história seria outra, eu teria recebido outros convites, com certeza, para continuar levando a palavra. É importante que você olhe para você sabendo quem você é, quais são as suas limitações e também sabendo o que é que você faz bem, para que você seja bem sucedido em tudo. Nós precisamos, e você precisa particularmente, buscar sempre sabedoria. As pessoas estão buscando muitas vezes muito conhecimento, no sentido aqui intelectual, mas pouca sabedoria. Sabedoria na Bíblia é saber viver. Veja quando Salomão pede para Deus, ele pede sabedoria. Ele era uma pessoa muito inteligente. Ele era filho do rei. Então ele sabia como as coisas funcionavam. Quando Deus aparece para ele e fala com ele, pede o que tu queres. Eu quero sabedoria. Para que eu saiba dirigir esse povo, para que eu saiba entrar e sair. E Deus fala para ele, como você não pediu a morte dos teus inimigos, como você não pediu riqueza, você pediu sabedoria, eu te darei sabedoria
como ninguém antes de ti teve, e nem depois de ti haverá. Veja, é sabedoria para administrar. É sabedoria para administrar uma nação. É sabedoria para entender como as coisas funcionam. Alguém vai dizer, sim, mas Salomão ele deu umas pisadas na bola aí no meio do caminho. Sim, ele mesmo escreveu e disse que a sabedoria serve muito mais para aqueles que ouvem, que aprendem do sábio do que para o próprio sábio. Tem gente que diz assim, eu não vou ouvir fulano porque ele fala muito bem, mas ele não faz nada daquilo que ele fala. Aí a pessoa, por julgar as coisas dessa maneira, ela deixa de crescer, deixa de progredir, deixa de aprender. Não é porque Salomão fez umas bobagens que o que está escrito aqui, que foi escrito por ele, não funciona. Até porque, aí você vai dizer, não, foram inspirados por Deus, tudo bem. Mas é em tudo. O próprio Jesus falou dos fariseus. Ele disse, olha, façam tudo o que eles falarem. Tudo o que eles ensinarem, façam. Só não façam aquilo que eles fazem. Então Jesus aqui diz que o que eles falavam estava certo. Só que eles não faziam. E pode se aplicar isso também na vida de Salomão. Muitas coisas que ele ensinou, ele mesmo não fez. Ser prudente, não andar por certos caminhos. Ele fez, ele andou por certos caminhos que não foram bons. Ele se envolveu com certas mulheres que não era para ele ter se envolvido. Então, decisões erradas que ele fez, autoimposto, uma série de coisas que aconteceram no governo de Salomão, mas o que ele ensinava não tinha igual. Quando eu olho, não olho para aquilo que a pessoa traz, para o talento dela, ou se eu não sou humilde, e nós estamos falando de humildade, eu não sou humilde, não tenho humildade bastante para olhar para aquilo que o outro tem de saber, de conhecimento, para passar para mim, eu olho para ele e para a vida dele particular, eu deixo de receber da parte dele, do que ele tem, as coisas boas. Então o melhor é que eu esqueça aquele outro lado ruim, e não, isso aqui serve para mim. Disse o apóstolo Paulo em determinado versículo, ele diz, olha, aprendei de tudo, retenho o que é bom. Então eu tenho que pegar das pessoas o melhor delas, não é o pior. Infelizmente, é o que nós vemos, a maioria das pessoas pegam dos outros o pior, não só para falar, para reclamar, para criticar, mas também para tomar como exemplo para as suas próprias vidas. Isso não é legal, porque não vai te dar o resultado nem que você quer e muito menos que você precisa. Porque às vezes o que você quer é diferente do que você precisa. Você está precisando de uma coisa e está indo para outro caminho. Querendo outra coisa. Então, primeiro, e essa deve ser sua oração, Senhor, me dá aquilo que eu preciso mais do que aquilo que eu quero. Tá certo? Então aprenda a sabedoria. A sabedoria também se aprende. A Bíblia diz que você pode pedir para Deus, que não lança em rosto, te dará liberalmente o que você pedir para Ele, em termos de sabedoria, que é o saber viver, saber se comportar. A sabedoria de Salomão não confunda com intelectualidade nem com saber científico. Era, antes de tudo, saber viver, saber lidar com as pessoas. Isso é muito importante. Ele não tinha uma cabeça científica genial como um Einstein, mas ele tinha sabedoria como ninguém para dirigir o povo e mostrar caminhos. Quem andou por esse caminho, quem ouviu ao longo dos séculos os provérbios de Salomão e procurou fazer aquilo que está lá, teve excelentes resultados. É o que eu digo sempre para as pessoas quando me pedem um livro para aprender a vida, para aprender a viver em sociedade. Livro de Provérbios. Vá lá, leia, que são conselhos extraordinários para a tua vida. Aprenda a sabedoria. Provérbios 17, 28, ele diz, até o estulto, teu tolo, bobo, quando se cala, é tido por sábio. E o que fecha os lábios, que cerra os lábios, por sábio. Então ele diz, olha, até o tolo, quando ele fica calado, olha que coisa maravilhosa, ele é tido por sábio. Provérbio 18, 7, ele diz, a boca do insensato é a sua própria destruição.
e os seus lábios um laço para a alma. Não seja insensato. Peça sabedoria. Busque sabedoria. Aprenda sabedoria. Como Vanderlei começa? Lendo Provérbios. Provérbio 18:7 diz: a boca do insensato é a sua própria destruição. Fala do que não sabe, fala do que não convém, fala muito dos outros e aprende pouco para si. É complicado. A boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. O maior prejudicado em falar o que não convém será você mesmo. Ele vai dizer no versículo 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Tem muita gente supersticiosa que diz, não fala tal palavra, nem que vai pegar. Não pega nada, você está em Cristo. Pô, se eu brinco sobre bobagem, brinco até às vezes sobre morte. Aí tem gente que está perto de mim e diz, ai meu Deus, não sei o que mais lá. Tem conhecidos meus que eu brinco, né, pela idade, a média de vida do brasileiro hoje, se eu não me engano, é 77 anos, se eu não me engano. E era 76 anos, passou para 77. Eu não sei se isso foi antes ou depois da Covid, mas tudo bem. Vamos dizer que seja. Né? E aí eu falei para o amigo meu, olha, falta aí pelo menos umas 2 décadas só, tem que aproveitar. E eu falei 2 vezes para pessoas conhecidas minhas, na última vez que eu falei, tem que aproveitar, que essa falta, ele disse, rapaz, vai me deixar deprimido. E já eu olho para um outro lado. Se me falta um pouco mais de 2 décadas, eu tenho que isso me dá força para eu aproveitar mais o tempo que eu tenho aqui na Terra. O tempo que ainda me resta. Pode ser que eu viva mais, 30, 40 anos até, que eu acho pouco provável. Né? Assim como também posso viver menos. É Deus que sabe. Porém, eu tenho que buscar viver a minha vida para abençoar outras vidas, ajudar outras pessoas. Porque sabedoria que é sabedoria, vinda da parte de Deus, é porque ela ajuda outras pessoas. Muita gente diz assim, e eu tratei disso no outro programa, porque as pessoas, quando eu estava servindo fulano, né? Estava servindo fulano me considerava, me procurava, me ajudava, não sei o que. Agora que eu não servi mais, agora ele me abandonou. Você quer o quê? Tudo na vida é assim. A gente só procura, só vai atrás daquilo que agrega valor para a gente. Então, se você quer ser alguém que vai ser lembrado sempre, agregue valor na vida dos outros. Se você quer ser considerado, sirva os outros. E é assim mesmo, filho. Deixa o mimimi de lado, não tem essa história não. Você deixou de servir, é claro que vão deixar de ir atrás de você. Agora, enquanto você estiver servindo, aí sim, lembre-se que é para isso que serve família. Quando alguém está doente, eu tenho tido essas experiências na minha família, quando alguém está doente, em cima de uma cama, jogado, só vai socorrer e ajudar por muito tempo, até o fim, família, e se for família mesmo. Porque eles têm, inclusive, o dever, até jurídico, de fazer isso. Os outros não. E todo mundo tem a sua vida, então não deixar de mimimi. Entendeu? Entender que a vida é assim. Então, para que eu seja procurado e amado, verdadeiramente eu tenho que gerar valor na vida dos outros. Eu tenho que ser alguém necessário para os outros. Esse negócio de ligar, porque ninguém liga mais para mim. Para com isso e vai procurar ser alguém que produz, alguém que abençoa, alguém que gera valor, que você vai ver assim de gente procurando você. Tá certo? Provérbios 10, 19, em cima daquilo que eu falei, é importante que nós controlemos, como disse Davi, põe um guarda na minha boca. Provérbios 10, 19, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quer ser feliz? Tem uma lição aqui de Pedro, 1 de Pedro 3, 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, e quer amar a vida, ter prazer em viver e ter dias felizes, refreia a língua do mal. Cuidado com o que você fala. E evite que os seus lábios falem dolosamente, ou seja, falem com maldade.
o conselho é esse. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, eu falei para você hoje sobre você ter humildade, você ser humilde. E é tudo isso, é se observar, não pensar sobre si próprio além daquilo que você é, também não pensar menos de você, crendo sempre que você pode melhorar, ser melhor. É isso que Deus tem para vocês, que Deus quer que aconteça na tua vida.